Olá, aqui quem fala é Samuel Pereira do Segredos da Audiência e eu tenho uma pergunta para você. O quanto que você poderia ganhar mais se você pudesse se clonar? Pense nisso um pouco. Se você pudesse se clonar e fazer o dobro do que você faz hoje, imagine o quanto a mais de dinheiro que você poderia ganhar. Agora, pense comigo, se você pudesse se clonar 3, 4, 5 vezes mais, você iria aumentar ainda mais o quanto você produz e ganha. Eu não posso te ensinar a se clonar biologicamente, até porque a ciência ainda não descobriu como fazer isso. Mas se eu puder te ensinar agora exatamente como se clonar na internet, usando a maior arma secreta do marketing digital para fazer o seu negócio vender ainda mais, isso não seria interessante para você? Mesmo que você esteja começando um negócio ou até mesmo independente do seu nicho de mercado, sendo o seu negócio um produto online, uma consultoria ou uma loja, ou que você dê palestras, seja coach ou até mesmo um profissional liberal. E é justamente isso que eu vou te provar nessa série de vídeos que vai ficar por poucos dias no ar, nesse workshop gratuito que eu vou te ensinar as únicas 3 formas de crescer qualquer negócio. E no final dessa série, você ainda vai ser capaz de saber exatamente o que você precisa fazer para poder aumentar a sua audiência, fazer as suas redes sociais e site bombarem e ainda fortalecer a sua autoridade e criar uma legião de fãs e fiéis compradores. Você já deve ter parado para pensar por que algumas pessoas bombam tanto na internet e ganham tanto dinheiro, enquanto que outras simplesmente não saem do lugar. Como um menino de 7 anos de idade que faz reviews de brinquedos, é o youtuber que mais ganha dinheiro no mundo hoje e fatura 22 milhões de dólares por ano. Ou como uma dentista que em apenas 1h30 de aula ao vivo, ela faturou mais do que 8 meses inteiros de trabalho no seu consultório, que inclusive eu quero que você assista um pequeno trecho dela contando a sua história. Minha história na odontologia começou aqui, desde a faculdade eu já comecei a estudar laser, né? Eu fui para a Alemanha na graduação para estudar laser e aí quando eu voltei eu já comecei a dar aula. Eu trabalhava das 7 da manhã até as 11h30 da noite e assim, não dava para tocar tudo, faculdade, dando aula e consultório. Então eu falava, quem não pode sentar na minha cadeira, como é que eu atinjo essas pessoas? E tudo fez sentido, tudo fez sentido. Olha isso, a sensação do é isso. Minha vida, ela não virou de cabeça para baixo, ela virou de cabeça para cima. Você a vida inteira buscou e fez, você sai assim, nossa, é isso. Caramba, então eu cheguei lá, saí com um sonho planejado. Eu dei uma aula ao vivo e abri inscrição para o curso. Então eu fiz os anúncios no Facebook, dei uma aula de 1h30. Eu tive um faturamento de aproximadamente 8 meses de trabalho, fruto de 1h30, né, de aula, de conteúdo. E aí lá eu ouvi um negócio, uma frase, que assim, daqui a 1 ano você vai desejar ter começado hoje. Legal, né? Também tem um caso do professor de aromaterapia, que antes ele atendia no máximo 22 pessoas por sala e hoje ele consegue atender mais de 1.000 alunos por turma online. Veja ele mesmo contando como que isso aconteceu. No final de 2015, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, pois eu estava me graduando na faculdade de psicologia na UFMG, porém sem perspectivas nenhuma sobre o meu futuro. Eu viajei o Brasil dando cursos presenciais para que pessoas comuns tenham mais saúde e qualidade de vida com o que é natural e de forma cientificamente embasada. Mas o máximo de pessoas que eu consegui em um único curso foram 22 pessoas. E o Segredos da Audiência foi um divisor de águas na minha vida. O principal, além de levar a minha mensagem para o mundo, foi ter um estilo de vida totalmente diferenciado que se eu tivesse um emprego convencional, eu não conseguiria, que é condizente, inclusive com o que eu acredito, que é um estilo de vida mais ligado à natureza. As minhas filhas hoje estudam numa escola em que elas têm um espaço para brincar diferenciado. E isso me lembra uma frase do Steve Jobs que me marcou muito. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Ou seja, o André conseguiu produzir e ganhar 50 vezes mais com o mesmo esforço. Isso sim é se clonar. O grande problema da maioria das pessoas que começam a empreender na internet é que elas simplesmente desistem antes mesmo de alcançarem algum resultado, porque elas se esbarram com tanto de informações espalhadas hoje que existem por aí
e acabam ficando completamente perdidas, sem saber por onde começar, qual caminho seguir, sem saber o que postar e qual rede social começar, ou se deve começar um blog, ou site, ou criar um canal no YouTube, ou quais as melhores ferramentas para se usar, ou como configurar uma campanha no Facebook, fazer teste AB, enviar e-mail, mandar mensagem no WhatsApp, etc, etc, etc. E acabam no final das contas se estressando e sem conseguir ter resultados. Agora, a partir desse workshop, você vai ter 2 caminhos apenas a seguir. O primeiro caminho é ficar totalmente perdido com esse tanto de informações espalhadas hoje na internet, sem sair do lugar, sendo totalmente ignorado pelas redes sociais. Ou você pode seguir o mesmo método que eu utilizei e também ensinei para várias outras pessoas que também tiveram resultados incríveis, sabendo exatamente qual caminho deve seguir, podendo focar apenas no que realmente importa. Como, por exemplo, os sócios João Paulo e Lira, que eu entrevistei há pouco tempo, que em 6 meses faturaram mais de R$1 milhão no seu negócio de Excel, mesmo tendo seus 20 e poucos anos e terem começado há pouco tempo a vender na internet. E esse é o caminho que você pode seguir, de ter um método trabalhando para você e poder ainda ter tempo para focar em ter ideias e estratégias para o seu negócio, que aliás, é isso que de fato significa empreender. E é por isso que o método dos segredos da audiência online, que eu vou te mostrar a partir de agora, é tão eficiente. Deixa eu te explicar algo curioso com uma mágica. Apesar de eu não ser um mágico profissional, mas se você já foi em algum evento meu, provavelmente você já notou que eu gosto de mágicas. E para isso, eu vou precisar aqui de uma nota de R$2. Você pode examinar aqui, ver que essa nota é uma nota verdadeira. Eu só tenho essa nota aqui comigo, tá? Tem uma tartaruga, uma nota de R$2, ok. E, inclusive, você pode ver, tá tudo certo com essa nota, só que eu preciso que você agora preste atenção em algo que vai acontecer com ela. Quando a gente coloca assim, e eu coloco uma energia nela, o que que acontece? Essa nota simplesmente muda e se tornou o quê? Uma nota de R$100. Seria bom poder fazer isso todo dia, né? Mas o mais importante que eu quero falar para você agora é que possivelmente você não prestou atenção no que acabou de acontecer ali atrás. Enquanto eu estava te mostrando e colocando a sua atenção na mágica, lá atrás, alguns elementos do estúdio simplesmente mudaram. Se você notou a diferença que fez, você faz parte de menos de 1% das pessoas que conseguem perceber detalhes como esse. Mas, contabilizando que a maioria das pessoas não perceberam que o cenário mudou, eu vou voltar um pouquinho para você entender o que aconteceu. Enquanto eu estava falando com você e te mostrando essa mágica, o Gustavo estava ali atrás mudando para mim o cenário. E o porquê que isso acontece com o nosso cérebro? Quando a gente presta atenção em alguma coisa, nosso cérebro ao mesmo tempo deixa de prestar atenção em várias outras coisas, ele ignora. E isso acontece porque é uma defesa do nosso cérebro, em que ele precisa ignorar o todo o resto para deixar você focado em uma coisa. E a mesma coisa acontece no nosso mercado. Quando nós prestamos atenção em alguma coisa, a nossa mente simplesmente ignora todo o resto. Pois a atenção é algo extremamente poderoso e importante. Nós, seres humanos, inconscientemente, escolhemos onde devemos prestar atenção e aonde devemos ignorar. E é exatamente assim que funciona o mercado também. Porque o dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas. E é justamente por isso que algumas marcas e pessoas ganham tanto dinheiro, enquanto que outras simplesmente são ignoradas. E é sobre isso que se trata todo esse workshop. Eu quero te ensinar a arma extremamente poderosa que é capaz de definir quem tem um negócio de sucesso na internet de quem está fora dos negócios. Talvez em algum momento você já tenha parado para pensar por que às vezes um profissional, mesmo sendo menos qualificado, ganha muito mais do que outros mais qualificados. Ou até mesmo uma marca ou um produto, mesmo nem sempre sendo melhor, muitas vezes faz muito mais sucesso. E eu entendo, isso pode parecer injusto. Achando injusto ou não, a única razão que faz isso acontecer é porque esses profissionais ou marcas conseguem atrair a atenção das pessoas mais do que as outras. Quando você consegue atrair a atenção cada vez mais das pessoas, você tem nas mãos a arma mais poderosa na internet hoje, a audiência.
Porque ter uma audiência é ter uma massa de pessoas prestando atenção no que você diz. E deixa eu te explicar algo que simplesmente faz girar todo o mercado em qualquer lugar do mundo. Um bilionário americano chamado Jay Abraham disse uma vez: existem basicamente e unicamente 3 formas de você aumentar o ganho de qualquer empresa no mundo. As únicas 3 formas que você também tem de faturar mais. E eu recomendo que nessa hora você pegue uma caneta e um papel e anote isso para ficar num lugar totalmente visível para você. Então vamos lá. A primeira forma é aumentando o número de clientes. E a segunda forma é aumentar o valor pelo qual você cobra dos seus clientes pelos seus produtos ou serviços. E a terceira e última forma é aumentando a frequência com que seus clientes compram de você. Deixa eu te exemplificar melhor cada uma dessas etapas agora. A primeira forma é aumentando o número de clientes que você tem. Logo, quanto mais audiência você atrai, quanto mais pessoas você traz para o seu negócio, quanto mais você melhora o seu processo de persuasão, mais você aumenta as suas vendas. Ou seja, você aumenta o número de clientes automaticamente. A segunda forma é aumentar o valor que você cobra. Se você aumenta o seu relacionamento com a sua audiência, se você aumenta a sua autoridade, cada vez mais pessoas estarão competindo e disputando para comprar de você. Logo, o único e exclusivo caminho que você tem é cobrar cada vez mais caro pelos seus produtos ou serviços. E a terceira forma é aumentar a frequência que seu cliente compra de você. E quanto mais você aumenta o relacionamento com a sua audiência, quanto mais ela confia em você e gera uma conexão, mais vezes ela vai querer comprar de você. Claro, considerando que você vai oferecer um bom produto ou um bom serviço. E é por isso que o Segredos da Audiência Online funciona tão bem. Ele é um método que se conecta exatamente com essas únicas 3 formas de aumentar o ganho de qualquer empresa, tornando-se a arma mais forte e eficiente que eu já conheci até hoje. Uma arma que, multiplicada pelo poder da internet e quando utilizada em larga escala, torna real e possível o tão desejado poder de se clonar. Simplesmente isso muda todo o jogo. E por que tantos empreendedores que tentam empreender na internet não conseguem mudar o jogo e definir um caminho de sucesso para o seu negócio? Porque eles ficam perdidos com tantos de informação que encontram espalhados na internet, ao invés de seguir o método validado que atinja as 3 formas de maneira harmônica e eficiente. E foi justamente isso que aconteceu comigo quando eu comecei a empreender na internet pela segunda vez. A primeira vez não deu muito certo, mas eu posso te contar mais adiante, eu ainda era muito novo. Mas na segunda, eu estava saindo da minha faculdade de publicidade e propaganda, quando eu comecei de fato a querer ter um negócio. O meu sonho era que eu pudesse viver de internet. Foi quando eu conheci um amigo que já estava ganhando dinheiro com um blog. Ele foi super prestativo comigo e eu ainda fiquei mais motivado do que eu ia conseguir de fato o tão sonhado negócio online. Era eu e meu tio sócio naquela época, trabalhando dia e noite para fazer o nosso blog virar. Fazíamos conteúdo, cadastrávamos em vários sites de busca, divulgávamos em vários lugares, gastávamos com hospedagem e eu estudava de tudo que eu encontrava na internet. Mas depois de vários meses, as coisas não estavam melhorando. Eu já tinha terminado a minha faculdade. Eu estava alguns meses na casa dos meus pais, trabalhando no quarto, dia e noite. Eles, que sempre foram meus primeiros mentores e sempre cuidavam de mim, investiram na minha educação, naquele momento começaram a ficar um pouco preocupados comigo. E um dia meu pai perguntou, preocupado e com todo o amor: "Mas filho, isso que você está fazendo sustenta uma família?" E a verdade é que eu não tinha uma resposta para ele. Querendo ou não, essa pergunta foi o que me deu um gás extra. Eu entendi que precisava encontrar estratégias para fazer o meu negócio funcionar. Eu sabia e já tinha percebido que sem visitas, sem audiência, as coisas iriam continuar totalmente estagnadas e não iriam mudar. E mesmo quando as minhas visitas começaram a crescer um pouco, a velocidade ainda não era o suficiente. E normalmente a maioria dos negócios costumam ter um crescimento assim parecido. Mas isso me fazia pensar: se eu continuar no crescimento lento que eu tenho hoje, quantos anos eu irei levar para conquistar tudo que eu sonhei? Não apenas para sustentar uma família, mas ainda mais,
de conquistar uma casa, a viagem dos sonhos, aquele carro tão sonhado. Talvez levaria 50, 100 ou até mesmo a vida inteira. O que me fazia questionar por que algumas pessoas conseguem ficar tão ricas ou até mesmo milionárias e atingem de forma muito mais rápida seus sonhos. Tinha que ter uma explicação para isso. Foi quando eu percebi que todas elas tinham uma coisa em comum: um pico fora da curva no seu crescimento, em algum momento da sua vida, alcançado sempre que descobriam e aplicavam uma estratégia diferente. Você pode reparar, todos os milionários ou bilionários no mundo hoje tiveram algum momento na vida deles que isso aconteceu. Tiveram um pico de crescimento fora da curva quando descobriram algo. E muitas vezes é uma estratégia que separa o sucesso da estagnação do seu negócio. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu precisava encontrar quais eram as estratégias certas que me levariam também a ter um pico fora da curva. Foi quando meu foco se tornou, durante anos, focar em criar um método para mim, para fazer a audiência do meu negócio crescer exponencial. E quando ele começou a funcionar, foi quando eu comecei a ver os meus sites decolarem. Meus primeiros sites, lá em 2011, saíram de 145 visitas por mês para mais de 400 mil visitas em apenas 4 meses depois. E eu consegui repetir isso dezenas de vezes e cheguei a ter quase mais de 60 sites de diferentes nichos de mercado, tendo sucesso implementando o mesmo método e depois replicando também em redes sociais, em compras de tráfego e em vários outros negócios. E não só eu que consegui replicar esse método, mas também várias outras pessoas que também aplicaram em seus negócios. Como por exemplo o Fagner Borges, que tinha faturado R$39 mil em um mês com seu produto. E logo depois de ter acesso à estratégia certeira, um mês depois, com exatamente o mesmo produto, o mesmo nome, ele faturou R$550 mil. E depois, até alcançando resultados ainda maiores do que esse. O método dos segredos da audiência online funciona tão bem porque ele é formado pelos 3 pilares principais que vão diretamente de encontro com as 3 formas de aumentar o seu ganho. O primeiro pilar é sobre como atrair atenção e trazer pessoas para conhecer o seu negócio, criando fontes para isso acontecer. Para você aumentar o número de clientes, você precisa chamar a atenção das pessoas que são seus potenciais clientes e aumentar a sua relevância, o que eu chamo de fatores de relevância. Depois de descobrir quais as fontes utilizar para trazer essas pessoas para conhecer o seu negócio, utilizando a segmentação exata que você precisa, depois de usar isso, aumentar o seu número de clientes é inevitável. O segundo pilar é focado em reter as pessoas, porque não adianta apenas trazer o visitante para o seu site ou fazer um tráfego bem feito para o seu negócio. Tráfego por tráfego não muda o seu negócio, mas quando você retém essas pessoas é que você tem um negócio. Quando você retém com o conteúdo certo, com a autoridade correta e gera a necessidade certa de comprar o seu produto, você automaticamente aumenta o seu valor. E o terceiro pilar é a conversão e trazer as pessoas de volta. A maneira certa de criar um relacionamento com a sua audiência faz com que ela automaticamente te peça para você oferecer mais produtos para ela. E assim você cria um funil e uma esteira de produtos, vendendo 2, 3 ou até 10 vezes mais. E é por isso que o método dos segredos da audiência online funciona tão bem com essas 3 formas que você tem de ganhar mais e faturar mais. Como não daria para mostrar tudo nesse primeiro vídeo, eu quero fazer um combinado com você. No segundo vídeo desse workshop, eu vou te mostrar o método dos segredos da audiência online em ação, com todos esses 3 pilares. E mais adiante, eu vou te dar um mapa para você baixar com cada etapa desse processo. A única forma que você tem depois de aplicar é aumentar o seu faturamento. E é exatamente por isso que centenas de pessoas que já tiveram acesso a esse método simplesmente mudaram seus negócios, mudaram as suas vidas e mudaram a vida das suas famílias. E em breve eu vou te mostrar mais. E é isso que eu desejo do fundo do meu coração que aconteça também com você, conhecendo os segredos da audiência online.
Até porque eu não conheci ninguém hoje que tivesse sucesso na internet sem ter uma audiência. E quando eu falo em audiência, não significa necessariamente em ter muitos seguidores. O grande problema é que muitas pessoas focam a atenção nas métricas erradas. Porque o importante não é o número de seguidores apenas, mas o quanto que você aplica o método certo no seu negócio. Porque o número se torna apenas uma métrica de vaidade. Mas nós vamos primeiro focar na métrica de resultado e você vai ver como que tudo vai mudar. E eu não vou te dizer que é fácil ou que existe uma fórmula mágica. Para mim isso não existe, mas existe sim uma estratégia certa. Então fique atento no seu e-mail para receber os próximos vídeos desse workshop. Bom, e eu te espero no próximo vídeo que vai ser liberado daqui a alguns dias e eu vou te mandar no seu e-mail em breve. E agora eu quero te convidar para entrar na nossa lista do WhatsApp, caso você ainda não se cadastrou, para receber essas novidades lá também, para garantir assim que você receba o próximo link. Você só precisa clicar no link aqui abaixo e mandar uma mensagem de olá. E também é importante que você não se esqueça de salvar o meu número na sua agenda para que tenha garantia de que você vai receber esses links. E caso você ainda não me siga no Instagram também, me segue lá para acompanhar novidades que eu sempre trago, dicas, vídeos, frases para motivar o seu dia. O meu perfil lá é @segredos da audiência. E lá nos stories eu também vou mostrar algumas novidades aqui desse workshop e alguns prêmios especiais para quem acompanha diretamente de lá. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.